Pastor Bill, um grande amigo nosso, né, já esteve aqui trazendo uma palavra abençoada nessa manhã. E eu espero que também nessa noite não seja diferente, que o Senhor continue falando conosco, assim como Ele já falou hoje pela manhã através da vida do Pastor Bill. Que Deus te use poderosamente, Bill, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que satisfação poder estar com vocês. Que privilégio poder estar aqui nessa casa que eu amo tanto e me sinto em casa aqui. Quem é que não me conhece ainda, levanta sua mão. Glória a Deus, poucas pessoas. Então deixa eu falar um pouquinho de mim antes de entrar na mensagem. Sou casado com a Poliana, essa loira bem bonita que está aqui na frente. Então os homens solteiros é casada já, tá? Desculpa, já vou avisando, né? Dando um aviso prévio. 3 filhos maravilhosos, o Benjamin de 2, o Tetel de 6 anos e o Isaac de 9. Faz 5 anos que a gente está ali em Francisco Beltrão, Paraná, depois de Pato Branco. E está de passeio, pastor? Estou aqui, a gente veio para cuidar da minha sogra lá. Tem que fazer uma cirurgia no coração, colocar uns pontos de safena. E a gente veio para cuidar dela. Eu nunca imaginei que eu ia orar tanto pela minha sogra, gente. Talvez não seja a tua alegria, né? Mas a gente está orando para que o quanto antes ela possa fazer essa cirurgia, possa se recuperar e viver tudo aquilo que Deus tem para a vida dela, amém? Então, vocês vão encarar uma semana de oração pelas 6 da manhã, por favor, coloca em oração, o nome dela é Beatriz, talvez ela esteja lá no hospital agora, assistindo e sendo abençoada. Gente, faz 13 anos que eu tenho de casado com a minha esposa, 17 de caminhada, e eu e o pastor Sandra, Renata, a gente tem aí uma caminhada junto já, a gente tem afinidade, e como eu fico feliz em poder estar aqui com vocês, em ver a casa cheia, isso é muito bom. Glória a Deus, isso mostra que você tem um compromisso com essa casa, isso mostra que você está aberto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Coloca a mão no seu coração, fazendo um favor, fecha os teus olhos. Deus, ministra, Pai, no coração da tua igreja, aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, na vida da minha família, que a gente possa sair daqui transformado por aquilo que o Senhor quer fazer, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. O tema dessa noite, chegou o tempo e o tempo é agora. Salomão vai dizer que há tempo para todas as coisas, há um tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de não abraçar, tempo de usar máscara e tempo de tirar máscara, e esse tempo está chegando, em nome do Senhor Jesus, amém? Se você soubesse como é difícil pregar para uma plateia com máscara. Gente, a minha esposa, eu olho para ela e falo assim, tira a máscara, tira, porque eu não sei se tu está rindo, se tu está brava comigo. E ela vai e tira a máscara. Que bom ver você, Natalino. É a Natalina e a Márcia? Ai, que bom ver vocês. Gente, então, é o tempo, e nós estamos vivendo um tempo ímpar. Saiba que você foi preparado para esse tempo de pandemia, e nós temos que glorificar a Deus por isso, porque apesar de estarmos confinados, entre aspas, apesar de estarmos com uma máscara, você não está com uma bandagem, você está com uma máscara apenas, as suas mãos elas não estão amarradas, os seus pés não estão presos, você não está acorrentado, assim espero eu em nome de Jesus, e se tiver, os agrilhões vão cair por terra essa noite em nome do Senhor Jesus. Amém? É uma casa de pão, essa é uma casa de libertação, aqui é um lugar de cura, e em nome do Senhor Jesus, já receba agora. Chegou o tempo de você se desvencilhar de tudo que te prende, chegou o tempo de você viver o melhor de Deus para a sua vida, chegou o tempo e é agora. Chegou o tempo de alçar longos voos, chegou o tempo de você viver o que você nunca viveu, chegou o tempo, porque essa igreja não é do pastor Sandro e nem da pastora Renata, não é de um conjunto de líderes, essa igreja ela é do Senhor Jesus, amém? E Ele é o maior investidor dessa casa.
Ele é o maior investidor dessa casa. E você foi plantado aqui com um propósito de propósito. Você crê nisso? Glória a Deus. A Bíblia ela vai relatar que um dia Jesus teve fome. E ele acorda de manhã e ele faz aquele mate, aquele chimarrão e bate aquela fome, e ele olha, chimarrão é mentira, tá, gente? E ele olha para uma figueira e ele vai em direção dela com os discípulos. E quando ele chega, ele olha para aquela figueira e ele não acha nenhum fruto, apenas uma árvore estrondosa, cheia de folhas. E quando ele olha para aquela árvore, ele olha para os discípulos e ele diz: não é aqui que nós vamos bater o nosso cafezinho da manhã. Figueira, a partir de hoje você vai ser estéril, a partir de hoje você não terá mais fruto. E ele segue a viagem. No outro dia a Bíblia vai dizer que Pedro, ele olha para aquela figueira e vê que nela estava seca, da raiz à última folha, ela já não existia mais, era lenha, porque ela estava vivendo de forma inútil. É óbvio que Jesus sabia que aquela figueira não tinha fruto. É claro que Jesus estava sendo pedagógico, estava sendo didático, é claro que Jesus estava nos ensinando algo que precisamos carregar para nossas vidas. Você não foi feito para fazer sombra, você não foi feito para estar cheio de folhas, você foi feito para dar fruto. Você crê nisso? Glória a Deus. O grande problema não é ter folha em nossas vidas, o grande problema é não ter fruto. O irmão agora... eu gostaria de te ver pregando, o irmão que fez o dízimo aqui, né? Como fala bem, né? Glória a Deus. Eu fico imaginando aquele publicano daquele jeito, como uma árvore cheia de folhas. Sabe, quando Jesus ele está falando que ele não está achando fruto, é porque ele tem uma expectativa em nossas vidas. Quando a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente vai ver que muitos personagens viviam de aparência. Talvez eu já vivi muito de aparência. E tem áreas da minha vida que volta e meia eu vejo que quer ser aparente. E quando eu vejo um pouco de soberba, um pouco de orgulho, eu lembro da cruz. E quando eu lembro da cruz, eu me dobro, eu me prostro. É por isso que, de tempo em tempo, ou seja, sempre que se reunirem, façam isso em memória de mim. Nós fazemos uma vez por mês, mas a Bíblia diz, sempre que se reunirem, lembre que eu não estou crucificado, lembre que foi por você, lembra que eu não vivi de aparência, lembra que você é fruto do sangue derramado na cruz. Amém? Você é fruto do Calvário, você é fruto daquilo que Ele fez, e o mínimo que Ele espera de mim e de você é fruto. Saul, o primeiro rei de Israel, vivia de aparência. O povo começou a olhar para as outras nações, o povo começou a olhar para os exércitos, o povo que vivia uma teocracia, olha e diz, nós queremos um rei, nós queremos ser igual, e esse é o problema da aparência, olhar para a grama do outro e não olhar para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. O filho pródigo foi embora, o que ficou se comparando, sendo que tudo que tinha era dele, mas ele se comparou com o que saiu. Sabe o que é interessante? Que aquele rei, ele estava mais preocupado com o que as pessoas iriam dizer, do que com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Não dê bola para a plateia, não dê bola para o que vão dizer lá fora. Se envolva, se engaje, faça parte dessa casa, faça parte daquilo que Deus tem para a sua vida. Saul, ele teve a sua capa rasgada, porque ele vivia de aparência. Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, ele vai dizer assim, olha, não façam como Moisés, um outro homem que em determinado momento viveu de aparência. Moisés subiu um monte, tinha o seu rosto tomado pela glória de Deus, e quando ele descia, ele colocava um véu, e quando aquela glória ia embora, ele não tirava o véu, porque ele não queria que o povo visse ele sem a glória. Sabe, é como se fosse o story do Instagram, vai acabar, então tem que postar de novo. Então, em tempo, Moisés, ele estava lá com o véu, porque ele não queria que visse ele sem a máscara. Aquilo ia causar algo no coração dele, porque ele estava mais preocupado com o que as pessoas iriam dizer, do que com aquilo que Deus tinha para a vida dele. A aparência também levou Adão e Eva a tapar a sua nudez com folha de figueira.
todos os dias. Deus passeava com Adão e Eva. Daí numa tarde onde eles pecaram, por quê? Porque eles estavam mais preocupados com aquilo que Deus ia ver do que aquilo que eles fizeram. Sabe o que é interessante? O Josemar Bessa, ele fala uma frase bem interessante. Ele fala assim: olha, não é que a serpente tinha mais crédito que Deus. É simplesmente porque a serpente falava aquilo que Eva queria ouvir. Quando a gente começa a ouvir as outras pessoas que muitas vezes são induzidas pela serpente, há uma dificuldade enorme de haver fruto em nossas vidas, porque estamos mais preocupados com o que vão dizer do que aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Fato é que Deus olha e diz assim: Adão, onde você está? Eva, e eles aparecem, escondendo a sua nudez com folha de figueira. Eu quero entrar no texto em questão, Romanos capítulo 11, versículo 17 e 21. Olhe com carinho para esse texto, vai estar aqui no Data Show. Alguns ramos foram quebrados, mas nós fomos enxertados. Você e eu fomos enxertados, então glorifique a Deus. Porque a salvação chegou na nossa casa. Salvação essa para o povo de Israel, que rejeitou. Salvação essa que chegou na minha casa, na sua casa, em nossas vidas. E a Bíblia vai dizer: olha, fomos enxertados por meio deles. E você se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorie contra os ramos, porém se te gloriar, sabe que não é tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Fomos enxertados, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você e eu. Aquela figueira, ela se tornou estéril, porque ela não produzia fruto. Agora eu quero te reportar a uma outra figueira em uma outra passagem. Lucas capítulo 13, versículo do 6 ao 8. Está no Data Show, mas eu vou narrar para você. Então Jesus conta uma parábola, que certo homem planta uma figueira no terreno de vinha. Aqui já há algo estranho. Ele plantou uma figueira numa terra de vinha. E veio o senhor daquela figueira, daquela vinha, e falou assim: eu estou procurando fruto, tem alguma coisa para mim? E naquele momento não tem. E ele vem o segundo ano, e não tem fruto. E vem o segundo ano, e não tem fruto. Aí ele olha para o vínculo e fala: então faz o seguinte, vamos cortar. Porque essa figueira, ela está ocupando espaço. Essa figueira não tem por que estar aqui. Ela é inútil. Olha que frase forte. Essa figueira é inútil. Ela está ocupando espaço numa terra muito boa. Já parou para pensar? Daí o vinicultor, que podemos dizer que é a pessoa de Jesus, ele vai falar assim: meu Senhor, dá só mais uma oportunidade, só mais um ano, que eu vou cavar em volta, eu vou adubar, eu vou tratar a raiz, e se não der fruto, a gente manda cortar. O texto não é difícil de entender, e ele é aplicável à minha e à sua vida, porque nós fomos enxertados. O primeiro ponto que eu quero elaborar nessa noite com você, é que a gente precisa entender que essa figueira, ela foi plantada numa terra de vinha, onde se extrai o suco de uva, onde se extrai o vinho, onde havia todo um processo de pisar para sair o suco. Mas aquela figueira, ela não foi pisada, ela foi plantada. Ela não podia nem reclamar. Aquela figueira, ela não estava dando fruto. E para você entender, saiba que ele plantou aquela figueira num terreno muito bom. Eu quero falar algo para você. Você foi plantado no melhor lugar. Amém? Olha essa igreja. Olha essa cidade. Olha os filhos que Deus te deu. Quem tem filhos, levanta sua mão. Glória a Deus.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você escolheu a família que você ia nascer? Sim ou não? Não. Escolheu a cor do olho? Quem tem mais de 2 filhos, levanta a mão. Beleza. Os seus filhos escolheram se seria menino ou menina? Nós não escolhemos o dia que nascemos. Nós não escolhemos a família que a gente nasce. Nós não escolhemos tantas coisas. Eu quero que você saiba que você foi enxertado nesse lugar. Você foi plantado nessa família. Você escolheu a esposa que você casou. Agora tem coisas que não cabem a mim nem a você. Uma vinha, para dar frutos, ela precisa de clima bom. Ela precisa de vento na medida, chuva dosada. Ela precisa de um solo fértil. Quando eu olho para a laguna, eu vejo tudo isso. Eu vejo um clima maravilhoso. Vocês estão num dos melhores lugares do Brasil. Você crê nisso? Que terra linda! Essa cidade mana leite e mel. Há uma unção sobre esse lugar de prosperidade. Amém? Toma posse disso. Você não está em qualquer lugar. Os céus já estão abertos sobre essa cidade. Eu creio piedosamente nisso. Essa região do Amurel é escolhida, ela é favorecida por Deus. E se não está concordando comigo, vai comigo para Beltrão. Aí você vai sentir um pouco o drama. Mas Deus, Ele está rompendo os céus naquele lugar também. E nós temos glorificado aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Escuta, o solo é bom. O vento é na medida, assim diz a galera que pega aquela direitinha lá no Moles, né? O solo é bom, o vento é na medida, a chuva é certa. Está tudo preparado. Se está tudo preparado, por que eu não dou fruto? Essa é a pergunta da noite. Por que eu não estou dando fruto? O que está acontecendo? Porque se o solo dessa cidade é perfeito, o clima dessa igreja é agradável, a chuva, o vento são controlados pelo Espírito, Deus, Ele está movendo tudo ao nosso favor. A pandemia não veio para matar, ela te levou para a sua casa para procurar a dracma, como um alerta, como um olha para aquilo que está perdido dentro de casa. O noivo, ele está se preparando, a noiva precisa se cuidar. Um start foi dado, e Deus, Ele tem expectativa da sua vida. Alguém já plantou alguma coisa? Eu plantei um pé de limão lá na minha casa, e todos os dias eu vou espiar aquele pé de limão. Eu plantei limão e plantei também alface. Pastor, tu não tem o que fazer? Tenho bastante coisa, mas isso aí é para distrair a cabeça. Mas eu não vou mais plantar, eu não tenho paciência. Sabe quando a gente quer um cachorro e compra o cachorro, mas daí fica para a esposa cuidar? A minha horta foi a mesma coisa. Ela cuida mais da horta que eu. Mas eu fui lá, coloquei a mão no estrume, adubo, gente, tá? Né? Levei adubo lá, mexi na terra, fofei, ganhei uns pezinhos de alface. Mas enfim, sempre que eu vou lá, eu olho o pé de limão e eu penso, esse limão está me incomodando, ele não dá fruto, cara, ele está ocupando o lugar. Daí o alface está dando certo lá, está verdinho, está bonitinho, mas de 8, só 3 que vingou também. Agora eu quero te fazer um questionamento. Se Deus, Ele te plantou, Ele te deu uma família maravilhosa, recursos financeiros, por que Ele não teria uma expectativa na sua vida? Ele tem expectativa na sua vida. Assim como você tem expectativa no seu casamento. Assim como você veio hoje aqui, tendo uma expectativa que Deus falaria contigo. Mas você me jogou a bola, eu mato e jogo para você de novo. Qual a expectativa e que expectativa? E como eu tenho reagido diante da expectativa? Porque 1 chance, 2 chances, 3 chances foi dado.
Sabe, o primeiro ponto, chegou o tempo de você corresponder com uma expectativa que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque Ele te criou, Ele te projetou, Ele adubou, Ele te plantou, Ele te deu vida, fôlego. Olha o que o salmista vai dizer: tu me viste ainda figura, substância informe, os meus dias foram escritos antes deles existirem. Ele te criou, Ele te formou desde o ventre da tua mãe, Ele te gerou. A Bíblia vai dizer assim, no começo do Salmo: olha, tu conheces o meu sentar, o meu levantar, antes que a palavra chegue na minha língua, tu já conhece toda. Colocas à minha frente a mão, colocas por trás, tu me cerca, tu esquadrinha o meu coração. Ele te conhece como ninguém. Ele tem expectativa da tua vida. Eu sei que a pandemia nos causa até um certo medo, mas Ele não te deu espírito de medo, Ele não te deu espírito de covardia. Amém? A hora que chegar, a tua hora vai chegar. Então, enquanto não chega a tua hora, se previna, usa máscara, álcool em gel, medidas, ótimo, mas se pergunte, se questione e faça uma inflexão da sua vida. Por que eu não estou dando fruto? Olha para a sua vida e veja o quanto Deus tem te abençoado. Olha para os seus pastores. Olha para essa casa. Olha esse ar-condicionado. Olha essa recepção. Olha que louvor maravilhoso, tanto de manhã como à noite. Tudo para você. Deixa eu falar algo. Hoje, vocês têm um casal maravilhoso. Quanto tempo será que eles vão ficar aqui? Talvez a vida inteira, talvez não. E sabe o que é o barato? É que tudo isso não é deles. E dão a vida, e dão o sangue para algo que vai ficar para a próxima geração e a próxima geração. Um legado construído, uma estrutura. Nada disso é nosso. Nós não somos o dono. E nunca seremos. Ou seja, a verdade que liberta não tem dono. Inclusive o pastor presidente está no Capivari pregando. Ele não é o dono, ele é o presidente. Por enquanto, porque a igreja é de Cristo. Amém? O que eu quero dizer? Essa igreja foi chamada para dar muito fruto. Você foi chamado para isso. Porque você é essa igreja. Você sabe de onde você veio? Eu sei de onde eu vim. Muitos já ouviram meu testemunho. Se não ouviu, AV Beltrão está no YouTube. Curte lá o canal, está lá meu testemunho. Eu era um cara eu era dependente químico, eu traficava, fazia assalto à mão armada, tentei vários homicídios, tentei me matar várias vezes. O Natalino e a Márcia viram como eu entrei na igreja. Há 17 anos atrás e já estavam lá. O pessoal parava na porta da igreja para ver eu entrar, porque não acreditavam que eu estava indo na igreja. Já parou para pensar? O pessoal abria a minha Bíblia para ver se não tinha uma arma dentro. Eu olho para tudo aquilo que o diabo fez na minha vida e o quanto eu era usado na mão dele e penso: com Jesus ninguém me segura. Ninguém me segura. Eu não vivo daquilo que eu fiz. Eu vivo daquilo que eu estou fazendo. Se eu parar para falar o que nós estamos fazendo em Francisco Beltrão, é outra pregação. Porque eu quero fazer aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Nós estamos invadindo aquela cidade, estamos pregando, estamos com um social muito forte. Só nosso mercado solidário, a última edição, deu quase 80 pessoas, quase 40 famílias sendo ajudadas todo mês. Então eu não quero falar de quem eu era, mas eu quero dizer que eu fui chamado para dar fruto. Você foi chamado para dar fruto. E o primeiro fruto e o primeiro lugar não é nessa casa, é na sua casa. É no seu casamento, é no coração dos seus filhos. Eu admiro como o pastor, a pastora cuidam das meninas. Eu sempre aprendo quando eu estou com os dois. Sempre, um casal de excelência. E eu olho, às vezes eu fico meio constrangido e eu falo assim: Deus, eu quero ser igual. Me ajuda a ter essa paciência que o pastor Santo tem. Ele tem assim a cara de brabo, mas ele tem um coração mole, gente. Primeiro lugar é a nossa casa, amém? Esse é o primeiro lugar para dar fruto.
A minha igreja não é a verdade que liberta, é a minha casa. Eu casei para morrer pela minha esposa. E eu vou fazer de tudo para fazer ela feliz. I love you, bebê. Tem que plantar, né, camarada? Quem não planta não colhe. Vamos continuar. Nenhum sucesso na vida justifica o quê? O fracasso no lar. E se Jesus te encontrasse hoje, ele acharia uma árvore cheia de folhas ou com frutos? O segundo ponto, seja grato, porque nesse dia ele está te dando mais uma oportunidade. Não importa se até aqui você não produziu fruto. Não importa se chegou pela primeira vez, já pega o trem andando, já vai pegar a pá e joga a lenha. Sabe, não importa, o que importa é você ter consciência que você precisa ser grato, porque ele te deu uma chance, 2 chances, 3 chances. Quem aqui já teve livramento de morte? Levanta a mão. Meu Deus, 2 de livramento de morte, 3 de livramento de morte, 3, não teve ninguém? Ó, teve uma moça lá, glória a Deus, vaso ruim não quebra mesmo. Estou brincando, tá? Eu já tive inúmeros livramentos de morte, de acidente de carro. Quantas vezes eu peguei a arma, fiz o roleta russa na minha cabeça? Quantas vezes? Mas chega uma hora que a conta chega. Chega uma hora que aquela árvore é cortada e lançada no inferno. E esse Deus de misericórdia, ele vem uma, não acha fruto. Ele vem 2, não acha fruto. Ele vem 3. E deixa eu perguntar, será que você teria tanta paciência com você mesmo? Não responda para mim. Porque a medida que a gente usa para nós é diferente da medida que a gente usa para o outro. É ou não é? Mas será que você teria paciência? Será que se você voltasse 1, 2, 3, 4 e olhasse para você, poxa, olha a minha vida, não sai, eu fico dando voltas e voltas e voltas e não mudo. Até quando a gente vai viver assim? Até quando a gente vai questionar as coisas da igreja em vez de se envolver com elas? Até quando a gente vai ficar relutando em fazer parte de um PG, em ajudar numa escolinha, a colocar o nome para o estacionamento? Até quando a gente vai olhar a banda tocar e nenhuma expressão de adoração vamos oferecer a Deus? Ele te chamou para se entregar como sacrifício vivo. Isso é bom, perfeito e agradável. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para isso você precisa se oferecer como sacrifício vivo. Quando eu olho para o cenário brasileiro, eu falo, Deus, tem misericórdia do Brasil. Porque no Chile estão tocando fogo na igreja. Na Coreia do Norte estão destruindo todos os templos. E lá você é obrigado a adorar o imperador, o rei. Você é obrigado a se render. E quando eu olho para o cenário brasileiro, eu vejo tanta sujeira debaixo do tapete e em cima do tapete. Sim ou não? Um Brasil que vive de aparência está mostrando que falta ali essência. E Deus está dando mais uma oportunidade para a nossa nação. Amém? Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade para a sua vida. A Bíblia não, deixa eu contar um testemunho para você. Há 2 anos atrás a gente perdeu um discípulo nosso guitarrista, Tairan. E eu lembro o último dia que eu fui na casa dele, ele colocou as pernas dele em cima da minha coxa. Eu comecei a fazer carinho na perna dele, e ele estava ali já nos seus últimos dias, o câncer estava avançado. E eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, cara, você está com medo de morrer? Ele assim, estou com medo. Eu dizia, cara, não tenha medo não. A casa de meu pai há muitas moradas, ele tem um lugar preparado para você. Todo mundo dava profecia para ele, tu vai viver e tu vai fazer isso. Gente, mas não faltou profecia. Eu fui o único pastor mal acabado que foi lá dizer, cara, chegou o teu tempo. Daí eu passei por ruim para todo mundo, né? Quem é que quer entregar isso? Eu fui lá, amei ele, falei, cara, eu te amo. Eu estou indo viajar para o litoral e eu não vou te ver mais. Daí começamos a chorar muito. Começamos a chorar muito, eu preparei toda a igreja, eu vou embora. Mas ele recebeu uma profecia, ele não vai, acabou para ele. Chega, o tempo dele chegou. E ele faleceu 11h30 da noite, quando a gente estava chegando em Floripa. Agora, semana passada, um outro amigo nosso, um filho na fé, o Gabriel, ele teve uma herpesinha aqui na boca, deu 15 dias, subiu para o cérebro,
ficou 4 horas convulsionando e 4, 5 dias em coma induzido, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia. Daí começam os crentes a inventar a moda de novo. É macumba, é feitiçaria. O irmão estava em pecado, não é assim que acontece? Eu tenho um filho com deficiência. Até hoje, quem diga, o pastor, ele aprontou. Nós temos que olhar mais aquilo que a gente fala e parar para pensar mais naquilo que a gente produz. E eu fui para frente do hospital e comecei a orar. Eu não pude entrar no hospital, comecei a orar pela vida do Gabriel. A minha esposa começou a orar na reunião de mulheres, e Deus deu uma palavra para ela e deu uma palavra para mim, e a gente descansou e confiou que ele ia sair daquela. Na quinta-feira, Gabriel, sem um laudo do médico, começa a sair do coma. O corpo começa a reagir. Daí os médicos olham um para o outro e dizem assim: por que ele não ficou com nenhuma sequela se ele ficou 4 horas convulsionando? Sabe que é um jovem, 4 horas está convulsionando, sedado. Ele sedado convulsionava. A igreja inteira em oração. E aquele jovem já está em casa, está em alta para a glória do Senhor Jesus. Os médicos estão tão desacreditados que falaram assim: todo mês você vai vir aqui fazer ressonância. E está lá o Gabriel, firme e forte, agora lá em Medianeira. Chegou o tempo, e é o tempo de você erguer as mangas. E não segurar aquilo que Deus tem te impulsionado para fazer. Igreja, escuta. Nós pastores não precisamos de ideias, são boas as ideias. Nós precisamos de gente que façam as ideias que nos dão. Na nossa igreja a gente tem um lema, pastor: quem inventa aguenta. Pastor, eu tenho uma ideia. Que bom, Deus te deu. A ideia do mercado solidário, eu comecei a ver aqui, é para mim, Senhor. Trabalho, né? Montamos. Agora montamos uma escolinha de futebol lá para adotar as crianças do bairro. E fomos no orfanato, e eu tive na delegacia de mulher. E eu falo: Deus, para de falar no meu ouvido. E a minha esposa fala assim: Bill, nós não vamos ficar em Beltrão, porque aquilo que tu tem sonhado é muito maior que a cidade. Quantas coisas Deus já te deu e você não colocou em prática? Quantas ideias? Às vezes uma ideia muda o mundo, mas você precisa olhar para a sua vida e dizer: chega, eu preciso dar fruto, eu não posso viver de aparência. Ananias e Zafira tiveram uma vida ceifada na frente do gasofilácio. Sabe por quê? Aparência. Prometeram e não cumpriram. Caíram duro um, depois o outro. Tempo da graça. No tempo da graça, tempo da graça. Sabe por quê? A aparência. A aparência tem desmascarado os pastores pelo Brasil inteiro. É na política, é no meio eclesiástico, em tudo que é lugar, estão caindo. Não importa a sua profissão, não importa onde você está, você foi chamado para dar fruto. Amém? A sua promoção sempre vai vir disfarçada de gigante. Então olhe para o momento que você está vivendo. Não importa se é financeiro o problema, não importa se é saúde, não importa. Você foi chamado para dar fruto no tempo e fora do tempo. Quero convidar você a se colocar de pé. Último ponto: chegou o tempo de você usufruir e implantar aquilo que Deus tem dado para você. Chegou o tempo de você usufruir e implantar tudo que Deus colocou nas suas mãos. O que Deus tem colocado em suas mãos? Talvez um ministério, talvez recursos. Talvez Ele não colocou nas suas mãos, mas colocou na sua mente o nome de um monte de pessoa que você tem que orar. Grava aí o nome da minha sogra Beatriz, clama por ela. O que Deus tem colocado? Chegou o tempo de você entrar nessa casa. Talvez você já está. Usufruir. Não tem como não usufruir do que Deus tem feito aqui. E implantar tudo que Deus tem dado para você.
E se por um momento a igreja fosse fechada, quantos pequenos grupos teriam na cidade? E se não tivesse o online? Hoje, enquanto a gente almoçava, eu dizia: pastor Sandro, a pandemia afetou muito a área financeira. Tanto a Verdade que Liberta de Beltrão como a de Laguna prosperaram em tempos difíceis. Sabe por quê? Porque você está dando fruto, meu querido. Você está prosperando. Não tem um comerciante, um empresário na minha igreja que está reclamando. Todos prosperaram. Você foi chamado para dar frutos. Aquilo que sai da tua mão não sai da tua vida. Todos os recursos que Deus tem te dado têm destino. Eu vendi todo o meu equipamento fotográfico. Estou quebrando as pontes para viver mais dependente de Deus ainda. E eu falei: pô, nós vamos receber um dinheiro e vamos ver se é para a gente trocar de carro, se é para a gente ajudar minha mãe, se é para ajudar tua mãe, ou se é para plantar na vida de alguém. Mas por que você fez essa oração, pastor? Porque não é nada meu. A minha esposa não é minha. Eu falo que é minha, né? Mas sempre que eu falo que é minha, Deus fala: é minha. Eu falo que os meus filhos são meus, mas Deus olha e diz: é meu, querido. Você já notou que o único rosto que você não consegue enxergar nesse lugar é o seu? E não adianta pegar o celular para fazer selfie. Isso é moda do diabo. Estou brincando, tá? Olhe menos para você, porque nesse exato momento você só vai ver rosto ao seu redor. Por favor, olhe ao seu redor. Glória a Deus. Você já parou para pensar que nenhuma árvore se beneficia do seu próprio fruto? Sabe por quê? Porque você foi chamado para produzir para o outro. E se não tem fruto na tua vida ainda, essas folhas podem ser medicinais. A minha vida hoje, ela é bálsamo de cura. Eu não tenho vergonha de falar que eu fui molestado, que eu trafiquei, que eu roubei, que eu dei 2 tiros num cara, que eu tentei matar quantos outros. Eu não tenho vergonha. Eu não gosto, mas eu não tenho vergonha, porque sempre que eu falo, eu estou derramando cura, eu estou liberando fruto. Você foi chamado para propagar o evangelho nessa cidade. Todos os testemunhos que colocam no Facebook eu assisto da igreja de vocês. E muitas vezes eu assisto com lágrimas nos olhos, pastor Sandro. Eu fico vendo aqueles testemunhos e fico dizendo: Deus, obrigado, olha isso aí, ó. Teve que quase tomar um tiro lá na frente da casa dele, esse maluco. Deus, obrigado pela vida dele. Essa cidade está esperando você. Chegou o teu tempo de marcar essa cidade, de sair dessa igreja e não deixar essa palavra no domingo e explodir, impactar. Chegou o tempo, porque Ele tem uma expectativa na sua vida. Ele te chamou pelo nome. Chegou o tempo de você brilhar. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Nada menos que dar frutos. Em João a Bíblia vai dizer: eu te chamei, eu te designei pelo nome, para que você vá e dê fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu vou te dar. Olha que texto fabuloso. Ele te escolheu. Glória a Deus. Eu falo para minha esposa sempre: eu te escolhi, neguinha. Ela não queria saber de mim. 3 anos eu orei, jejuei pela vida dela. Deus, Ele te criou, te formou, te projetou. Olha que maravilha isso. Por isso que eu digo: o teu tempo chegou. E eu te designei, eu te dei um propósito, eu te dei uma missão. Eu te plantei nessa igreja, nessa família, nessa cidade. O vento é bom, a chuva é forte, o solo é perfeito. Então vá dar fruto, e o teu fruto vai permanecer. Amém? E tudo que você pedir em meu nome para o Pai, eu vou te dar. E eu olho para o meu pé de limão, nasceu um outro pé cheio de espinho, e eu fui lá tentar arrancar, machuquei a mão. Passou 2 dias, eu olhei para aquele pé: vou te arrancar na foice, seu marvado.
E passou 2 dias e foi lá a Poli, pegou lá aquele pé de espinho lá para arrancar do pé de limão que estava do lado e também machucou a mão. Só que enquanto eu pensei, ela foi lá, pegou a enxada e arrancou aquele pé de espinheiro. Aquele pé de espinheiro está roubando todos os nutrientes do pé de limão. Ele não quer deixar o pé de limão crescer. Ele não quer deixar o meu pezinho de limão dar fruto. Jesus, ele já cavou em volta, o véu já se rasgou. Ele já fez tudo que ele tinha que fazer por você. Agora você não é uma árvore estática. Você é uma árvore que se move, e só se move quem ama. Você ama essa cidade. Você ama seus amigos. Você ama. Então se mova. Se mova. Porque ele se moveu por você. Talvez o pecado, a falta de perdão, a mágoa, a avareza, a insubmissão, os vícios, a maledicência, a nostalgia, a pornografia estão ali, junto de você. E você não consegue tirar, porque você está imobilizado. Tipo Lázaro quando é ressuscitado. Alguém precisa tirar as ataduras de você. Tem líder de pequeno grupo, tem pastores. Aqui tem algo fabuloso que eu sempre pensei em fazer e nunca fiz ainda na minha igreja. Eu posso orar por você? Fica aqui com o pessoal. Sempre que eu vejo esse pessoal aqui, eu penso, eu vou lá pedir oração também. Olha que coisa linda. Talvez você não consiga tirar essas coisas da sua vida, mas tem um casal de pastores nessa igreja, com as mãos limpas em gel, dispostos a amar você, a cuidar de você. Mas você tem que chegar para eles e dizer: olha, eu preciso, me cura, me ajuda pastor, me ajuda meu líder, me ajuda. Ou você arranca aquilo que não deixa você dar fruto, porque você já sabe o que é. Ou infelizmente, você será arrancado, não só da sua família, não só dessa igreja, mas dessa terra. O inferno existe. Sinto muito em dizer isso, mas do que adianta chegar na porta do céu e Deus olhar: ei, você está no lugar errado, desce. Agora imagina você chegar na porta do céu e Deus dizer: desce, querido, você é muito útil naquela igreja, desce, eu nem te vi ainda liderando, desce, você tem muito o que fazer naquela praia, desce, pega a tua tarrafinha, vai lá enquanto pesca, dá glória a Deus, desce. Você foi chamado para dar frutos. Você não deve ocupar um lugar inutilmente nessa terra, na sua casa. Chegou o tempo de você ocupar o lugar na sua casa, na sua igreja, na sua cidade. Chegou o tempo de você fazer a diferença no seu mundo, além do seu mundo e por todo o mundo. Feche os teus olhos. Começa a olhar para dentro de você. O que está roubando a vida de Deus, o romper de Deus, o que não deixa você ter frutos? Maldito o homem que confia no homem, que faz da força do seu braço o seu Deus. Ele será como um arbusto solitário no deserto. Você não foi chamado para viver de aparência, você foi chamado para dar frutos. Eu te designei, eu te escolhi para que você dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que você pedir ao meu Pai em meu nome, eu realize. Talvez você não está colhendo porque você nem plantou. Talvez as coisas estão dando errado porque você está lá vivendo de forma inútil. Você não foi chamado para estar numa igreja sentado. Você foi chamado para servir. Olhe para mim por um instante. Eu não me admiro do pão, é a carne. Eu não me admiro do vinho, é o sangue. O que me chama a atenção é que Jesus, ele sai da mesa, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia e ele começa a lavar o pé de um por um.
Sabe o que Jesus está falando? Olha, não é só comer, não é só se fartar, não é só ter a minha vida, é mais do que isso, é servir. É lavar os pés moribundos de cada um que chega nessa igreja, é amar de forma incondicional. Eu sei que você está com uma máscara, mas as suas mãos não estão algemadas, os seus pés não estão algemados. Olhe para dentro de você, feche os seus olhos e faça. Levante um clamor nesse momento. Não se sabote achando que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Não está tudo bem. Poderíamos estar fazendo 3 cultos no domingo. Não está tudo bem. O prefeito poderia estar aqui dentro rendido. Não está tudo bem. Podemos ir mais longe. Podemos ir mais longe. Mas é preciso que você desperte desse sono. É preciso que você abra sua boca e peça ajuda para tirar as ataduras que não te deixam romper. Eu não te dei espírito de medo. Oh Espírito Santo. E Paulo e Silas naquela noite, eles adoravam a Deus. Há 2 apelos hoje no meu coração. O primeiro, enquanto você adora, aquilo que prende você vai cair por terra. E o segundo apelo vai acontecer durante a semana. Eu desafio você a ligar para o seu líder, a ligar para o pastor, a ligar por alguém comprometido com essa obra e dizer: me ajuda, me ajuda. Eu estou preso na pornografia, me ajuda. Eu estou adulterando, me ajuda. Eu não quero te dar dinheiro, eu tenho que dar, mas eu não quero dar. Eu estou preso na área financeira. Me ajuda, pastora, porque eu vivo falando mal. Eu vivo falando mal, eu estou preso pela minha língua. Então, se você está preso, se tem alguma coisa roubando de você, eu vou te desafiar. Eu quero convidar você nesse momento a fazer uma oração e a dizer: Deus, a partir de hoje ou a partir de amanhã, eu vou procurar alguém para me ajudar. Quando você confessa para Deus, Ele te perdoa. Mas você só é curado quando você fala para o teu irmão. A cura vem de outro. E nessa noite Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está se movendo no nosso meio. Ele está dizendo para você que as algemas vão cair por terra.